salve, salve pra você que tá ligadinho aí no Agora que São Elas, canal 9 da NET, 86 da Vivo, 8 Vivo Fibra, ou então pela própria emissora, no site, no Facebook Live. Assiste onde quiser, mas assiste, gente. Todo lugar pra lá de bacana. E eu já vou contar, porque não é só lugar que é bacana, não. A pessoa, a dona daqui também é pra lá de extraordinário. Então não sai daí, a vinheta vai rodar, daqui a pouquinho eu tô de volta. Aqui estamos no Pub 23 com essa querida Cris Carvalho. Tudo bem, Cris? Tudo bom? Muito obrigada. Prazer é meu tê-la aqui. Que casa linda, que sorte dos granjeiros ter um lugar como esse. Eu também acho. Parabéns, impecável. E aí, pra gente começar, é fácil pra você explicar para as pessoas do que se trata o pub? Não, fácil não é, mas ao mesmo tempo é muito gratificante. Tá. Na verdade, era um empreendimento que eu queria ter já fazia um bom tempo. E aí nós fizemos um estudo, um estudo preparatório, na qual tivemos o prazer de conhecer vários pubs na região de São Paulo. Tá bom. E diante disso a gente pensou, meu Deus, o que está faltando aqui na granja? Na granja a gente não tem um pub. Que na verdade nada mais é que um bar, que não é um bar, uma danceteria, que não é uma danceteria, onde a gente tem o melhor dos estilos musicais a nível de rock and roll, mas a gente também empreende musicalmente em outras áreas que também agradam bastante o público. Te cortando um pouquinho, foi necessário que de repente saísse um pouquinho do tradicional do pub, que é o rock clássico, né? E você tivesse que ser mais eclética com relação ao estilo musical trazer aqui? Sempre é necessário. Na verdade, é muito difícil a gente agradar a todos, né? Sim. A característica real do pub nada mais é do que realmente uma boa comida, uma boa bebida, bebidas variadas. Sim. E o estilo de rock and roll mais raiz. Essa é a rock característica clássico mesmo, né? real de um pub. Sim. Os pubs londrinos, os pubs irlandeses, a características dele realmente é isso, né? Porque o pub, você deve saber também quanto eu, que ele nasceu, como que ele surgiu? Na época da guerra, onde as pessoas não podiam beber à vontade por aí, então eles tinham algumas casas que eram subterrâneas, né? Isso. E lá eles faziam aquela algazarra de bebidas especiais e também de um som bem rock and roll. E aí surgiu o pub. Só que infelizmente a gente está no Brasil, então a gente tem uma certa divergência com relação ao estilo musical. E aí tem que ser mais eclético. Isso, não tem jeito. Então a gente também, além do rock, a gente também curte, também coloca, né, como banda, pop, nada que fuja muito ao rock and roll. Sim. Mas a gente também faz um pop rock nacional, internacional. Muito legal. Bom, a gente também é meio eclético aqui no nosso programa, sabe? Porque a gente não faz nada sozinho, né? Então a gente tem uma galera que tá com a gente aqui, que tem uns quadros bem legais. Márcia Zanesi, ela fala por mulheres transformadas, tá? E logo em seguida, Pepita, aqui me veste. Olá,
Eu sou Márcia Zenesi, empresária do setor automotivo com 35 anos de mercado, que a partir de uma experiência de emagrecimento e autoconhecimento, eu perdi 40 quilos. A cada programa eu vou compartilhar um pouco dessa experiência, que deu origem a um projeto lindo, o Mulheres Transformadas, que nasce com o objetivo de empoderar mulheres com aulas, livros e outros serviços. O e-book é um deles. Nele eu falo o quanto é importante uma boa noite de sono. Ele renova as suas energias, relaxa e inova as suas ideias. Você sabia que durante o sono é que nós perdemos mais gordura corporal? Não sabia, né? É nessa fase do dia que o nosso organismo regula tudo o que foi adquirido e gasto durante aquele soninho gostoso. Outro fator relevante é o aquecimento e o desaquecimento, ou seja, é preciso desacelerar um pouco, pois o repouso também contribui para um melhor condicionamento físico. O sono está relacionado à felicidade também. Muitas pessoas têm um mau humor e acham que essa é a sua personalidade, e estão sempre irritadas e não percebem que, na verdade, precisam dedicar mais horas ao sono. Porque ele é o nosso grande regulador, é um grande aliado e por isso, quando acordamos, estamos com a nossa simetria mais adequada. E é nessa hora que devemos medir o nosso peso basal. O peso basal é o índice que revela a quantidade de energia que cada pessoa gasta enquanto dorme. E vale lembrar também que existe uma equação específica para quem deseja calcular o seu peso basal. Aqui nós estamos falando de uma experiência, no sentido de percepção, como você observa e sente o seu metabolismo, o seu ânimo e a sua energia. Aliás, você se observa? Presta atenção em você? Conversa com você mesma e escuta a sua voz interior? Muitas pessoas acham que emagreci de fora para dentro, mas foi de dentro para fora, um processo de autoconhecimento. Parece bobagem, mas o autoconhecimento ele é poderoso. Por sinal, ele é uma ferramenta de prevenção de doenças. Se fôssemos aprofundar no tema, nós podemos citar quantas pessoas desenvolvem doenças por não prestarem atenção no próprio corpo e na sua própria voz. Mas isso é assunto para outro programa. Bom, meus anjinhos, muita informação para um único programa, não é mesmo? Hoje eu vou ficar por aqui e volto na semana que vem. Conto com você, hein? Um beijo no seu coração. Olá, eu sou Pepita Bustapinocchi, consultora de imagem e estilo, e estarei com você toda segunda-feira para ajudá-la a transmitir a imagem que você quer ao mundo. Hoje eu vou responder alguns e-mails que as pessoas estão me perguntando se a consultoria de imagem é somente para quem trabalha fora. Não. A consultoria de imagem é para homens e mulheres que estão preocupados com a sua imagem, que querem se descobrir e se sentir mais confiantes para enfrentar qualquer desafio. Eu vou te dar um exemplo. Digamos que você seja um empreendedor individual, que você faça marmitas e entregue. Você tem que estar bem com a sua vestimenta, você tem que saber se comportar. Afinal de contas, você é o seu cartão de visita. Você que é gestante, o corpo muda, as formas, e a autoestima às vezes mexe um pouquinho e fica um pouquinho baixa. Mas não é porque seu corpo mudou que você não é a mesma. Aliás, você tem que estar com a autoestima e bem confiante, porque em primeiro lugar, o teu corpo mudou por um bom motivo. E segundo, quando nascer o seu filho, você tem que estar bem confiante para transmitir todo o amor e segurança para ele. Um outro exemplo que eu vou dar, que eu estou passando. Mulheres que entraram na menopausa. O hormônio muda, a disposição muda, o corpo muda, aquelas gordurinhas indesejáveis se alojam no nosso corpo. E o que nós temos que fazer? Entrar numa depressão? Não. Todas as mulheres vão passar por esse período. Então o que é melhor? A gente passar da melhor maneira. E o que eu faço? Eu vejo as partes que eu quero mais valorizar. Uso os acessórios a meu favor. Um corte de cabelo,
visualizo muito a questão da proporção corporal. Isso ajuda. E não é por causa disso que a gente vai entrar numa depressão. Você que fez uma cirurgia, tem muitas pessoas que fazem a cirurgia bariátrica e por muitos anos tiveram excesso de peso. E o subconsciente deles, o que acontece? Fica com aquela informação dos pesos, dos quilos a mais. E o que acontece? Elas acabam se vestindo com roupas de tamanho maior do que seria. Por quê? Porque elas perdem essa noção. E a autoestima, ela fica um pouquinho lá esquecida. E o que a consultoria faz para te ajudar? Ela volta a florescer essa autoestima que por uns anos ficou lá de ladinho. Você que é dona de casa, cuidou por muitos anos do seu marido, dos seus filhos. Os filhos cresceram e aí? Sabe aquilo lá que você cuidou e sempre se dedicou a eles? De repente é um momento para você cuidar um pouquinho de si. E a consultoria te ajuda a isso. E você fica muito mais confiante, você se sente muito mais segura, você consegue refletir essa segurança para todos que estão ao seu redor. E uma dica, isso melhora muito o relacionamento com o seu parceiro. Então vocês puderam ver que a consultoria é para todas as pessoas, é um investimento para você. Que tal você pegar um grupo de amigas e tentar fazer uma consultoria ou uma etapa de uma consultoria? Vai ser uma maneira divertida e você vai se sentir realizada. E nós podemos fazer isso por e-mail, por WhatsApp e por online também, ou se vocês preferirem, no presencial. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, você pode me mandar um WhatsApp no 999767992 e vai lá no YouTube, Espaço da Pepe, que tem essas dicas e um montão. Um beijo e uma ótima semana. Obrigada, meninas. Muito transformador tudo que vocês trazem pra gente aqui toda segunda-feira. Vamos falar de mulher para mulher. Você sabe que eu tive uma pub em 2004. Sim, você me falou. E eu sofri algum preconceito. Até porque eu adorava. E eu ficava aqui, ó, desse lado do balcão. Arregaçando as mangas, né? Como é hoje, passado tantos anos, a gente está em 2019, passaram alguns anos. Ainda existe, Cris? Ainda existe. Hoje em dia a situação é totalmente diferente de 2004 pra cá, graças a Deus. Acho que as mulheres, elas estão num momento muito evolutivo, nós estamos cada vez mais mostrando o nosso trabalho, estamos ganhando, além de conhecimento, respeito pela sociedade, mas ainda temos uma certa divergência com relação ao sexo feminino para algumas áreas. Principalmente uma área tão masculina, que é o pub, né? O pub, ele tem uma característica totalmente mais de homem do que de mulher. Eu não estou sozinha nessa, eu tenho meu marido, que é sócio aqui na casa, o Edson, que também é o nosso sócio. Então assim, a maior parte é figura masculina ainda, porém eu acho que a gente tá com tudo nessa nova empreitada e as coisas mudaram bastante de lá pra cá. Sim, mas os detalhes, viu, gente? A casa é linda, vocês vão ver os takes. A casa é de verdade maravilhosa. Se você entra com o intuito de querer uma pub, como eu vim, não ficou nada a desejar, supriu todas as minhas expectativas, então está de parabéns. Esses detalhes, claro, que é peculiar da mulher, né? Tem uma característica do dono, acho que todo pub, ele tem uma pequena característica do proprietário, né? Se você entrar num pub irlandês, ele tem uma característica, o pub londrino também tem outra. Então eu acredito que todo pub tem um pouquinho da característica do dono. Verdade. E aí, claro, eu tô vendo que você não é só eclética na música, mas você também é eclética no atendimento, no sentido gastronômico, né? Então fala um pouquinho como foi constituir esse cardápio, que tipo de pesquisa você de repente utilizou, o que você queria entregar, né, com relação à culinária. Então, como a gente conversou antes, eu passei uma semana visitando a maioria dos pubs conceituados na região de São Paulo. Você foi estudar o concorrente. Exatamente. Bacana. Eu percebi, voltando àquilo que a gente falou, que cada pub, querendo ou não, tem a sua característica, inclusive gastronômica.
Eu estou numa região da Granja Viana na qual eu gostaria muito de conseguir também fazer com que o almoço, que não deixa de ser um gastropub, Claro. então tem uma parte gastronômica também, tá bom? Então eu gostaria de dar um up nessa região, até mesmo com relação ao almoço. Tá. Contudo, eu percebo que é bem mais difícil, justamente pela característica do pub. Mas a gente montou aqui um cardápio diferenciado para tentar agregar tanto almoço quanto jantar. Bacana. Então nós pegamos o que a gente achou que era mais legal e eu fui moldando para tentar agradar um pouco mais a região da Granja Viana, ou melhor, os granjeiros. Muito bom, você que está nos assistindo, corre para cá, vem experimentar, na verdade vem ter essa experiência de estar num lugar como esse, com certeza vai ser inesquecível para você, assim como é inesquecível a experiência que você tem quando você assiste as pessoas que fazem parte do Agora que São Elas, minha querida Silvia Sanches. Olá, eu sou Silvia Sanches, especialista em liderança empreendedora estratégica, focada no desenvolvimento humano. E hoje nós vamos falar sobre atalho ou caminho. O que você escolhe? Nós temos direita, esquerda, sempre temos dois lados, duas opções, não é? E há momentos da vida que é necessário se pegar um atalho, mas você tem que se lembrar que esse não é o caminho. Você se recorda quando você faz isso? Você dá um passo atrás e retoma o caminho ou você insiste no atalho? Como que você faz essa construção? De que forma você reage, interage com isso? Outro dia eu estava fazendo um assessment, que é uma avaliação do perfil profissional de um alto executivo. E o que aconteceu? Tinha lá mascarado uma insegurança gigante. Por quê? Porque ele era bom de improvisar. Qualidade nata dele, improvisar. Então, se ele tinha uma reunião com a alta direção e tinha tomado alguns caminhos e se perdeu em alguma coisa e chegou lá, foi indagado sobre um assunto que ele não tinha pautado, ele logo fazia o quê? Um jogo de cintura, não é? Um improviso. E tá tudo certo. Desde que quando ele sai daquela reunião, ele retome o caminho, vá lá e fale e faça aquilo que ele improvisou, que ele disse que fez, mas não tinha bem feito. Agora, quando ele sai de lá e fala, superei o problema e dá sequência na vida, sem retomar isso, ele continua no atalho. E daí ele não chega no caminho, no destino, e vai construindo dentro dele uma situação de insegurança interna. E isso vai trazer resultados e consequências para toda a ação. Como é que você faz isso? Você analisa esses dois momentos, você verifica que é importante ter o jogo de cintura e lidar com o improviso, como que eu faço por aquilo que não foi previsto, mas você depois retoma e volta para o caminho sem se perder? Ou você se perde? Ou você continua, acha que o atalho é bom e permanece no atalho? Quando você se dá conta, você está tão longe do caminho que você já não sabe voltar. Te convido a refletir sobre isso. Nos encontramos no próximo encontro e se quiser saber mais, me procure nas redes sociais, Silvia Sanches Oficial. Kátia, é com você. Meninas, beijo, adoro o conteúdo de vocês. Adoro também a RP Plus. RP Plus é a moda plástica da sua cozinha industrial. RP Plus, desenvolvendo ideias, garantindo o futuro. E aí, tudo bem? Eu sou Wesley. Você já conhece a RP Plus? Somos uma empresa que trabalhamos com cortinas de ar comercial e industrial. Fabricamos cortinas de PVC, partes altamente resistentes, lixeiras para coleta seletiva e muito mais. Trabalhamos para atender você da melhor forma, na sua empresa ou onde estiver. Entre agora em nosso site, é www.rpplus.com.br ou se preferir, pelo telefone. É 2217-8260. RP Plus, desenvolvendo ideias e garantindo o futuro. Quem são vocês? RP Plus! Quem são vocês? RP Plus! Quem são vocês? RP Plus! RP Plus! Voltando aqui com a Cris. Cris, você montou, fez a lição de casa, estudou um concorrente, está num ponto mega blaster aqui da Granja, tem uma equipe muito legal, todo mundo com um sorriso no rosto, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Olha aí o Paulinho, que delícia, que lindo! Morram de inveja. Tchim-tchim. Tchim-tchim. E aí me fala uma coisa, o que
você acha de verdade que o público hoje está esperando de um lugar como esse? Porque é um público muito contemporâneo, né? Exato. Na verdade, quem curte o pub, quem gosta de pub, é um cliente mais contemporâneo, né? Então eu acredito que quando eles entram em um estabelecimento como este, eles se remetem à infância, à época na qual eles curtiam um bom rock and roll. Verdade. Então, além do bom estilo musical, eles têm uma variedade enorme de bebidas e cervejas especiais, de drinks especiais, como esse, Lindo, né? maravilhoso. Além disso, cervejas especiais, né? Sim. São cervejas que hoje em dia é muito mais difícil de você Verdade, encontrar no verdade. mercado por aí, né? Então, eu acredito que é mais isso que acontece quando o público ele entra num espaço como esse e eles se remetem à infância, se remetem à época áureos, aos bons tempos de infância. E é muito legal porque no andar de cima tem snooker, tem dardo, tem uma mesa De pinball. pinball, eles adoram, eu A imagino. primeira coisa que eles, quando eles olham aquela mesa de pinball, os olhinhos brilham. É muito legal, muito. Te remete a outro canto do mundo, né? Exatamente. E uma mesa de pôquer. Sabe que eu adoro uma jogatina pôquer, muito legal. Tá muito bem montado. E só que a gente sabe que a estrutura é importante, né? Estudar o concorrente é fundamental, mas ninguém faz nada sozinho, né? Como que foi pra você treinar essa equipe? Porque a gente chegou aqui, todo mundo já com um sorrisão no rosto, todo mundo perguntando se a gente precisava de alguma coisa. Até antes de você aparecer, já estava todo mundo preocupado em nos atender bem. Então, isso é cultura empresarial. Como foi que você... Isso é treino. Muito trabalho, treino diário. Tá bom. Todos os dias você tem que demonstrar como que tem que ser um atendimento, como que o funcionário deve se reportar ao seu cliente, como que ele tem que atender, enfim. Não é do dia para a noite, realmente isso é uma questão mesmo de treino. Praticamente fazem 2 meses que a gente inaugurou o pub e esse período é um período de treino diário mesmo, consecutivo, para que a gente consiga atender o melhor possível o nosso cliente. Muito bacana. E os homens do programa Reinaldo Domingos com Dinheiro à Vista, o nosso querido Fernando Seabra, Fábrica de Unicórnios, e o Eden Carlos, Revolução do Movimento. Liberdade ou independência financeira? Antes de saber sobre liberdade ou independência financeira, eu quero aqui pedir a sua contribuição no canal Dinheiro à Vista. Se você não está inscrito, que se inscreva. E também, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos. E olha só, hein, se você tiver algum tema ainda que você não ouviu aqui no canal Dinheiro à Vista, pode pedir que eu faça o seu vídeo. Liberdade ou independência financeira? Eu tenho visto por aí que muitas pessoas falam assim, eu quero alcançar a minha liberdade financeira, mas liberdade financeira? Vamos pensar um pouquinho na palavra liberdade. Lembra-se quando você pegou aquele primeiro dinheiro com seus pais, seus responsáveis, até seus avós, deram lá algum dinheiro e você teve a liberdade de fazer aquilo que bem entendesse com o seu próprio dinheiro. Como criança, nenhum problema. Cresceu, se tornou um jovem e continuou com essa liberdade de fazer aquilo que bem entendesse com o seu próprio dinheiro. Me tornei adulto. Agora ganho até salário ou presto serviço, não importa. O importante aqui é que você pegou o seu dinheiro do seu salário, o seu ganho e fez exatamente o que queria fazer. Gastou, poupou, não importa. Agora eu te pergunto, por que as pessoas falam assim, eu quero alcançar a minha liberdade financeira? Ora, convenhamos, você sempre teve essa tal liberdade. E o que eu venho falando em relação a liberdade e independência financeira é que a independência financeira é um estado de estar. Eu estou independente financeiramente. Eu tenho autonomia para continuar fazendo aquilo que eu quero. Sim, claro, mas eu tenho algo mais. Eu tenho uma reserva financeira. O estado de estar independente financeiramente é que esta reserva financeira vai gerar para mim renda passiva, ou seja, juros. E quando eu tenho esses juros, eu posso usufruir dele
sem a necessidade de eu trabalhar. Lembra-se quando eu falei da liberdade? Eu continuo tendo liberdade mesmo quando eu alcançar a minha independência financeira. Portanto, a terminologia de liberdade financeira não condiz com a educação financeira e principalmente com o estado de estar independente financeiramente. Agora, você pode continuar com essa liberdade e estar independente financeiramente como você sempre fez com o seu dinheiro quando lá começou a ter os primeiros movimentos sobre ele. Então, vamos agora arrumar isso de vez. Vamos colocar que você precisa sim, necessita buscar a sua independência financeira, construir essa reserva financeira para você estar numa situação de autonomia plena sobre o seu dinheiro e principalmente sobre o que você vai fazer com o seu tempo, porque a independência financeira traz para você sim a liberdade de usar o seu tempo como você quiser, mas sem a independência você não conseguiria fazer isso, ok? Espero ter te ajudado nessa questão, dessa dúvida sobre a liberdade e a independência financeira. Não tenha medo de vender. Tudo bem, pessoal? Aqui é o Fernando Seabra para mais uma sessão da Fábrica de Unicórnios. Em um artigo que eu escrevi recentemente, eu falava que a venda, se não a mais, é uma das técnicas mais antigas da existência humana, presente em todas as civilizações do nosso planeta. Eu poderia falar inúmeros pontos relevantes sobre vender, mas vocês sabiam que 9 entre 10 pessoas possuem medo de vender e que a maioria de nós tem dificuldade, se não pavor, de falar em público? Eu mesmo já fiz parte desse grupo, mas hoje isto não é mais um problema para mim. Você já se perguntou se em sua roda de convivência as pessoas sabem exatamente o que você faz? Qual o seu trabalho de fato ou qual a sua entrega? Um dos motivos pelos quais isso não acontece é simplesmente a falta de comunicação assertiva e clara. A comunicação do que realmente queremos dizer ao outro possui vertentes variadas. Quando estamos na posição de liderança, é extremamente importante saber o que e como se comunicar, sem estarmos presos a crenças limitantes. Para isso, precisamos compreender que existe a comunicação através da palavra falada ou palavra escrita, e também existe a comunicação não verbal, que se refere a expressões faciais, corporais e a entonação da voz, como volume, tom e velocidade. O segredo de uma comunicação efetiva está somente em uma pessoa, em você, na maneira como você realmente acredita e vive aquilo que diz. A comunicação que gera vendas é feita de maneira objetiva, clara e verdadeira. E você se compraria? Você compraria a verdade que você mesmo vende? Venda não apenas soluções, venda sonhos e transformações. E aí, você gostou do nosso vídeo de hoje? Não deixe de clicar aqui embaixo para se inscrever no nosso canal. Seja a mudança que você quer ver no mundo. E aí, galera, bora fazer! Oi, tudo bem? Eden por aqui. Hoje eu vou começar uma série de 9 vídeos sobre o gerenciamento de estresse. Nesse vídeo 1, vou abordar para você o que realmente é o estresse. As pessoas falam que o estresse é ruim, mas ao mesmo tempo ele tem sim os benefícios dele. Ele é ruim desde que seja elevado no nosso corpo. Então assim, resumidamente, o estresse ele veio lá do tempo das cavernas. Guarda esse nome. Ele servia para luta ou fuga. Então todos os efeitos que aconteciam no nosso corpo ou era para fugir, para não ser um alimento de predadores, ou ao mesmo tempo correr para caçar. Então o efeito do estresse ele eleva o nosso nível de adrenalina no corpo, dispara a nossa oxigenação, aumenta a nossa oxigenação, dilata a nossa pupila e principalmente aumenta a irrigação do corpo. Então o corpo ele fica rígido e forte para começar a correr ou lutar. Então assim, se você não consegue controlar esses níveis, não consegue fazer um trabalho adequado desse gerenciamento de estresse, o resultado dele perdurando, mantendo por um tempo prolongado, vai causar dores no seu corpo, você vai ter insônia, vai ter descontrole do seu peso, tanto para cima ou quanto para baixo, vai ficar o tempo todo com irritabilidade, a parte cognitiva do seu corpo, criatividade, tudo isso vai ser afetado devido a esse descontrole do estresse. Então, por isso, é importante você manter sempre os níveis normais, níveis ideais de estresse.
Pegando para o lado positivo dele nos nossos dias da atualidade, o estresse ele é bom para te manter motivada, com energia, com disposição para alcançar os seus objetivos e o seu foco. Então, como eu falei para você, pegamos essa parte da adrenalina. Então, o corpo dispara adrenalina, efeitos positivos. Porém, com o excesso acentuado do estresse, ele tem a liberação de um hormônio que é chamado cortisol. Então, esse cortisol, ele traz alguns efeitos que não são tão benéficos para o nosso corpo. E nesse detalhe, eu quero dar uma atenção maior para ele no nosso próximo vídeo. Então, na próxima semana, no vídeo 2 da nossa série de 9, eu vou falar sobre os efeitos do cortisol no seu corpo. Te aguardo lá e até mais. E aí, né, a gente fala tanto em gestão empresarial e você sabe que não é todo mundo que tem esse olhar de estar na casa do concorrente, né? E agora a gente não está falando nem mais em gestão, a gente está falando em percepção. Então você visitou várias casas em São Paulo. E qual foi a sua percepção, a sua experiência como cliente que te serviu de base para que pudesse replicar aqui ou não? Na verdade, empreender é isso, né? Você tem que ter um olhar visionário. Sim. Porque se você não consegue perceber tudo que se passa à sua volta, você acaba engessando aquele olhar e não consegue evoluir. Sim. A princípio, quando nós achamos ideal visitarmos outros lugares, era primeiro que eu não tinha experiência nenhuma em pub. Tá. Já tive outros empreendimentos, já tive restaurante, já tive casa noturna, mas pub realmente não. Tá. Então eu precisaria saber como que funcionava isso. Quando eu cheguei, porque a gente chegava a ponto de sair num pub, ficar 20 minutos, ia para outro, às vezes 2 a 3 num dia. Maratona. Maratona mesmo, para poder dar tempo de conseguir ver todos. O que eu percebi é que cada pub ele é diferente do outro, com o seu toque pessoal, tá bom, e com algumas coisas super legais, outras nem tanto. Tá bom. A gente tentou bater tudo num liquidificador, peneirar e trazer para cá o que a gente gostou mais. Tá. E isso, obviamente, não agrada a todo mundo, sim, mas a gente tentou trazer o melhor de tudo que a gente viu por aí. Hoje, falando em atrair público, a gente sabe que as mídias sociais estão aí. Sim. Sem elas, eu acredito que ninguém hoje consiga viver, né? Não adianta você virar e falar, quero fazer um negócio e não quero divulgar nas mídias sociais. Não tem como. Como que você trabalha esse lado? Você mesmo faz? Você tem a parte de check-in na casa, a pessoa que chegar e fazer check-in? Sim. Como que você se virou com isso? A princípio, sou eu que cuido de tudo. Tá bom. Como eu te falei, a gente está há um certo tempo. Tá bom. Eu ainda não tive tempo hábil de contratar uma especialista, tá, então certo, eu tô cuidando de tudo. Tá. Rede social sou eu quem cuido. Tá bom. Check-in, a gente teve uma ascensão, as pessoas elas aderiram muito rapidamente. Então eu cheguei a uma quantidade de pessoas seguidoras, tá bom, num pouquíssimo espaço de tempo, muito rápido. Que legal. Então eu acho que isso já é um feedback muito legal, né, dos clientes que frequentam a casa. É isso aí. A gente tem aqui no programa também Milene Souza com Planejar Mulher, logo em seguida Ângela Tonieto com Sustentabilidade no Cotidiano e depois a Playtech It's Solution. Você precisa estar de olho no que acontece dentro da sua empresa. Cheguei com mais uma semana de marketing e inovação. Meu nome é Milene Souza, sou sócia-diretora da empresa Planejar Brasil Marketing Digital e como eu prometi, esse ano eu vou trazer para vocês 18 inovações para comemorar os nossos 18 anos de empresa. E hoje eu vim falar para vocês de marketing com foco em humanização. É isso mesmo, marketing digital humanizado. E vocês podem pensar, mas o marketing digital é antigo isso, ele já tinha que ser humanizado. Pois é, a humanização ela nunca para, levando em consideração que nós temos a tecnologia para otimizar o processo de gestão de tudo isso. E a grande sacada do momento é utilizar inteligência artificial e machine learning para analisar os dados. Dados de quem? Dados do usuário, do seu público-alvo, da sua persona. Quem é a persona? É para quem você quer vender.
E como que você vai fazer para analisar tudo isso? Existem ferramentas que auxiliam o empresário, o empreendedor, a área de marketing a analisar o comportamento do mercado. Eu posso citar algumas, como o Google Analytics, que é uma ferramenta que otimiza muito o processo, uma vez que identifica o pico de acesso no seu site, também o comportamento do seu público-alvo, se são homens, se são mulheres, a faixa etária, e tudo isso gera-se relatórios para que você possa direcionar melhor a estratégia de marketing, a sua campanha. Tem a ferramenta do Facebook, ele gera relatórios para te mostrar o comportamento do seu público-alvo ali. Principalmente se você investir numa campanha paga, aí você vai ter relatórios fantásticos onde você pode direcionar melhor o seu investimento. Um dos maiores erros dos empresários e empreendedores é, primeiro, dedicar o maior tempo do mundo fabricando o melhor produto, e principalmente se for serviço ou cursos, o que você vai vender online. Claro que você tem que vender o melhor, só que sem conhecer o público-alvo, sem testar o mercado, sem antes saber se você tem comprador para o seu serviço, para o seu produto, é perda de tempo. Por este motivo é importante você analisar essas ferramentas para entender o comportamento do mercado e atingir o seu público-alvo de primeira. Você sempre vai ter ajustes para fazer dentro do marketing digital. Só que uma vez que você tem relatório, análise, a chance de você acertar é muito maior. E com toda essa tecnologia, mesmo assim, não vai deixar de ter aquele atendimento humanizado. Porque uma vez que você entende o problema do seu público-alvo, você vai saber se comunicar com ele melhor. Sendo pelas mídias sociais, pelo seu site ou por qualquer meio de comunicação digital. É isso aí, gente. Então eu fico por aqui. Até a próxima semana com mais inovação, mais comemoração e alegria, para que em 2019 você vire a chave e consiga ter mais resultados utilizando a internet e o marketing digital como uma ferramenta ao seu favor. Tchau, tchau! Olá! No último vídeo falamos sobre composteira doméstica, uma engenhoca simples de fazer e que tem vários benefícios, como por exemplo, dar destinação adequada ao resíduo orgânico que a gente gera na nossa casa, produz uma terra nutritiva para a gente usar nas nossas plantas, nas nossas hortaliças, e com isso a gente consegue produzir na nossa própria casa alimentos com maior teor nutricional e melhor, livres de agrotóxicos. Esse é o princípio da produção de alimentos orgânicos. Mas você sabe dizer quando um alimento é considerado orgânico? Alimentos orgânicos são aqueles que são produzidos sem adição de agrotóxicos, fertilizantes químicos, hormônios sintéticos, ou seja, sem adição de substâncias externas que possam interferir no desenvolvimento natural daquele produto. Esses alimentos orgânicos, eles podem ser de origem animal ou vegetal. Produtos orgânicos animais são aqueles provenientes de animais que foram criados sem a utilização de drogas como antibióticos, hormônios de crescimento, outros hormônios sintéticos. E produtos orgânicos vegetais são aqueles que foram produzidos sem adição de agrotóxicos, de fertilizantes, de sementes transgênicas. Quando esses alimentos são produzidos dessa maneira, o meio ambiente é respeitado e a nossa saúde também, diminuindo os riscos de danos à nossa saúde e também diminui os impactos negativos causados ao meio ambiente. Frutas, verduras, cereais, carnes, feijão, ovos são alguns exemplos de alimentos que podem ser produzidos de maneira orgânica. Vegetais orgânicos podem até possuir aquela aparência feinha. Eles são menores, são tortinhos, não tem aquele aspecto vistoso daqueles vegetais que são produzidos com agrotóxicos e fertilizantes. Porém, os vegetais orgânicos eles são mais saborosos e têm um valor nutricional mais alto, porque eles preservam as fibras, preservam os nutrientes e isso contribui para uma maior qualidade no seu alimento. O sabor e o aroma ficam mais intensos do que o sabor e o aroma de produtos que são produzidos de forma convencional. Para vocês terem uma ideia, frutas e legumes orgânicos, eles têm até 40% a mais antioxidantes em relação aos mesmos que são produzidos de maneira convencional. Antioxidantes são aquelas substâncias que contribuem para retardar o nosso envelhecimento. Uma alimentação totalmente orgânica traz diversos benefícios para o nosso corpo e para o meio ambiente.
Para o meio ambiente, por exemplo, ele preserva a qualidade do solo, que se mantém livre de toxicidade, é mais fértil, ajuda a contribuir com a biodiversidade, mantém o equilíbrio dos ecossistemas, ajuda a economizar energia, pois foge da intensa mecanização, mantém o bem-estar animal, porque esses animais são criados de maneira mais livre, com uma alimentação mais correta, sem a entrada de hormônios sintéticos, e contribui para a melhoria da qualidade de vida das populações rurais que dependem desse tipo de produção para sobreviver. Além disso, a produção orgânica ela é responsável pela geração de renda para milhares de agricultores, que são os produtores mais importantes para fornecer esse tipo de alimentação para a gente. Com relação à nossa saúde, é importante dizer que mais de 60% dos alimentos produzidos de forma tradicional possuem algum tipo de resíduo que é nocivo para a nossa saúde. Os alimentos orgânicos, por sua vez, estão livres disso. Quando consumimos produtos orgânicos, evitamos crises alérgicas, sobrepeso, evitamos distúrbios hormonais, problemas neurológicos e até mesmo o câncer. O aroma e o sabor, eles são preservados, o que os torna alimentos mais confiáveis e nutritivos. Além disso, os alimentos orgânicos ajudam a solucionar problemas gastrointestinais e hepáticos. Como sabemos que um alimento é considerado orgânico? Bem, esse alimento ele deve possuir um selo de certificação. Esse selo é fornecido por associações de agricultura orgânica ou por certificadores independentes que fiscalizam e verificam a produção de alimentos orgânicos desde a sua produção até a sua comercialização. O selo de certificação é a garantia que nós, consumidores, temos de estarmos adquirindo um produto confiável e livre de resíduos tóxicos. Cada vez mais, a população tem aderido à alimentação orgânica. A oferta de produtos orgânicos tem aumentado, justamente para atender essa demanda. E esse é o cenário ideal. Um cenário onde a população inclui cada vez mais produtos orgânicos na sua dieta diária. Algumas pessoas podem se questionar, mas alimentos orgânicos são mais caros. Será mesmo? Diante de todas as vantagens que nós vimos nesse vídeo, principalmente relacionadas à nossa saúde, eu acho que vale a pena gastar um pouquinho mais com uma alimentação saudável e deixar de gastar dinheiro com médicos, hospitais, exames, medicamentos. Vale a reflexão. A Playtech, sediada pertinho de Guarulhos, veio para resolver os problemas de segurança e informática, de condomínios, empresas e pessoas. Temos soluções rápidas e inovadoras em circuito fechado de TV, cerca elétrica e alarmes, interfones, PABX, suporte técnico, cabeamento de rede. Se você quer solução rápida para o seu condomínio, empresa ou casa, não arrisque. Chame Playtech. Rua Olavo Egídio de Souza Aranha, 1167, Sala 1. Cris, tá uma delícia o papo. Fala pra mim como que funciona as bandas. Onde você procura, onde você contrata, como que funciona esse público? Você acha que é muito mais o público buscando a banda ou é a banda buscando o público? Como que funciona isso? A gente tomou muito cuidado. É um desafio, né? Exatamente. A gente tomou cuidado, inclusive, de irmos atrás das melhores bandas que tocam na região de São Paulo. Tá. Algumas bandas a gente até contrata para tocarem no nosso palco regionais, porque eu acho que é importante a gente também valorizar prestigiar o pessoal que toca aqui na região. Contudo, a maior parte das bandas que a gente costuma trazer são bandas de São Paulo que tocam em outros pubs em São Paulo,
muitas bandas de tributo. Que bacana. Nós já fizemos Queen, já fizemos U2 Cover, já fizemos... A Beatles ainda não, mas a gente está em busca disso. Tá bom. O diferencial, assim, o que eu acredito que é super importante é que a pessoa, ela vai até São Paulo atrás dessas bandas. Tá bom. As bandas de São Paulo, dificilmente elas trazem o público pra cá. Tá. Contudo, facilita o pessoal da Granja Viana, ter acesso que não teria que ir até São Paulo e viria assistir por aqui, né? Porque vamos combinar. Você tá num lugar que tem segurança. Exato. Estacionamento gratuito. Então, estacionamento gratuito? Gratuito. Estacionamento gratuito. Gratuito. Tem mais de 200 vagas de carro. É surreal enfrentar uma estrada, né? Sendo que você tem um lugar como esse aqui, né? Pelo contrário, vou te dizer que me deu muito vontade de sair lá da Anália Franco para vir pra cá, porque tá muito lindo. Então, é muito proveniente isso que você tá dizendo, porque além de economia de tempo, a segurança, tá num lugar bacana e ainda com bandas legais que você se preocupe em trazer pra cá. É isso aí, pessoal. Ela tá cuidando do negócio dela. A gente também tem aqui um quadro. Eu sei cuidar do meu negócio. Logo em seguida, com elas de novo, Caleb Empresarial. Quiz Empreendedor. Será que você sabe mesmo empreender? Tome coragem, vai lá e faça o quiz, depois você me conta. Oi, pessoal. Continuando com a nossa trilha de instrução, trilha de dicas. Hoje eu vou falar para vocês sobre precificação. Como é que você anda precificando o seu produto? Simplesmente olha e fala, quero colocar esse valor porque vale? Não, na verdade não é assim que se faz. Você precisa apurar os custos fixos, os custos indiretos, os diretos, os variáveis, né? Tudo isso faz parte da precificação. É o que compõe, é o que justifica o como você precifica o seu produto. Além do mais, é muito importante você também verificar o valor que o seu cliente agrega naquele produto. Como assim? Vamos pensar nos smartphones. Os smartphones, eles são quase iguais na metodologia de um outro produto. Mas por ser o smartphone, o cliente dá mais valor, agrega-se mais valor e assim vai. Como é que você anda fazendo com o seu produto? Antes, faz uma pesquisa, verifica como é que o seu cliente verifica valor no seu produto. E assim você consegue também fazer a precificação corretamente, não perdendo valor nesse produto. Gente, nos próximos vídeos, nos acompanhem que nós vamos falar mais a respeito dessa trilha. Até mais e obrigada! A Caleb Empresarial surgiu de um sonho compartilhado entre essas duas mulheres. Sabe aquela vontade de fazer diferente? Pois bem, foi isso que as impulsionou a constituir essa empresa de gestão empresarial. Fora da caixinha, baseado em pessoas e resultados, ajudam empreendedores a alcançar os resultados esperados da sua empresa, de sua equipe e de si mesmos, através de ferramentas como coach executivo e de negócios, contabilidade, gestão de pessoas, treinamentos e muito mais. Quiz Empreendedor é um livro de games e passatempos que reúne jogos clássicos como Palavras Cruzadas, Labirintos, Jogos dos 7 Erros, Caça-Palavras e propostas autorais da marca Kiss. O objetivo é a promoção do aprimoramento da atividade empreendedora como uma leitura que traz informação e conhecimento de maneira dinâmica. O projeto surge a partir da experiência e convívio em salas de aula, onde alunos apresentam melhor performance quando os cursos e seus respectivos professores ofertam atividades lúdicas e interativas. A idealizadora desse material, que mistura aprendizado e entretenimento, entende neste material uma solução e ferramenta de estudo que evita o distanciamento e desinteresse promovidos pela dificuldade de lidar com o novo ou pela necessidade de momentos de descontração, ócio criativo. Outro argumento possível para o desenvolvimento desse trabalho é a ausência de literatura ou formação específica desse público empreendedor. O Quiz Empreendedor é uma provocação para a atividade empreendedora.
Que programa delicioso! Olha, quero vir aqui à noite. Por favor. Pra curtir sem gravar. Cris, vamos lá. Você sabe que o nosso público, né, 80% são mulheres que estão empreendendo, que querem dar a cara a tapa, serem donas do seu nariz. E você é uma mulher inspiradora, gente. Ela, além dela ser bonita, ela é simpática, assim, mão na massa. Dá um recadinho para as meninas. Meninas, acreditem no seu potencial. Somos mulheres, somos fortes, temos tudo para dar certo. Vamos arregaçar a manga e bola pra frente. Acredite, é o mais importante de tudo. Que linda! E vem pra cá! Como é que elas fazem? Quem tá nos assistindo quer vir conhecer o Pub 23. Nosso Instagram, nós temos o Instagram, Pub 23 Granja Viana, é @Pub 23 Granja Viana. O Facebook também, Pub 23 Granja Viana. Estamos aqui no KM 23 da Raposo Tavares, no espaço Granja Viana, não tem erro. Só aparecer que estaremos aqui de braços abertos. Oba, e com muita música ao vivo, um monte de coisa pra fazer. Então assim, ó, semana que vem eu tô de volta. Não esquece do nosso encontro marcado. Valeu!